E aí, meus parceirinhos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Leon foi ver uma terra que estava sendo contaminada e usou a bênção da deusa para reparar aquela terra. E nesse momento, eles estão se preparando para entrar dentro da masmorra antes que aconteça uma quebra e todos os monstros saiam para o mundo de fora. Todos já vão entrando na dungeon antes dela quebrar. E o Pro tá falando, em outras palavras, a maioria dos portais vão fechar se concluir a missão ou derrotarem o tal boss. Um duelo, não é mesmo? Ele gosta disso. Nessa hora, a Han não conseguiu dizer pra ele que geralmente todos vão pra cima do boss, não é um duelo. O Prota fica olhando os esqueletinhos jogados no chão. Fala que sabe que disseram que tentaram concluir a dungeon antes, mas parece que tem muito mais monstros do que ele pensava. A Han fala que essa é a característica dessa dungeon. Enquanto o número de monstros geralmente diminui conforme você os derrota, como na maioria dos portais, no caso de esqueletos ou zumbi, e dependendo até demônios, enquanto o boss continuar vivo, eles vão continuar se regenerando sem parar. O Prota fala, nossa, interessante, não é mesmo? Isso significa que as coisas só vão acabar se derrotarem o chefão. Conseguiu entender isso? Então, essa deve ser uma daquelas dungeons com esses bosses estranhos. A Han fala que talvez seja isso. Acha que é um necromante que controla o esqueleto e acha que ele está bem perto deles. Olha esse melão. Uma mensagem aparece de que a quebra de dungeon começou e o risco de morte é iminente, e todos os seres vivos do portal agora possuem limite de tempo, 3 horinhas para todo mundo. O chão já fica tremendo e o Jorge tudo com medo e o Kim nervoso falando, nossa, aquele desgraçado do Yang deveria ter falado que tinha algo assim aqui dentro. Na frente deles já tem uma pessoa segurando sua cabeça e montada no cavalo. Quem conhece sabe que esse é o cavaleiro comandante, o Dullahan. E os esqueletinhos rindo falando, oi meu chapa, vocês estão prontos? E os figurantes tudo com medo falando, nossa, o que a gente vai fazer? E o Kim falando para todo mundo focar em distribuir as poções para os ranks superiores. E os arqueiros e magos já vão se preparando para disparar suas flechinhas. E os tanques já ficam com seu escudinho na frente para defender o pessoal. Na frente deles tem um exército de esqueleto, tudo vindo muito puto pra cima. Um já veio falando, toma aqui a minha espadada de osso. Mas o Kim consegue defender com um escudo que parece que é maior que o seu corpo. Ele fica falando, nossa, esses caras são mais fortes do que pensava. Acha que portais laranja são mesmo diferentes dos outros. E já tenta bater com seu martelinho na cabeça do esqueleto, falando que eles não são tão difíceis de lidar para um tanque rank B como eu. Mas nessa hora, ele já toma um susto, porque tem esqueletos e eles sabem fazer feitiços avançados também. Fala que precisa chamar a atenção deles. Fica chamando esqueletinho, esqueletinho, atira aqui. E o mago fala, tá me chamando, não é mesmo, parceiro? E já mete o disparo lá, falando, toma essa bala. Mas o Kim defende, falando, nossa, foi só um arranhão. Esse equipamento é caro, não vai se quebrar assim. Na frente dele já vem chegando o Dullahan no seu cavalão. O Kim fala, nossa, o homem é brabo, não é mesmo? Eu acho que eu vou tomar um pau. E já toma um porradão do Dullahan. E é mandado pra longe, como se fosse um pequeno inseto. E já fica dando uma cafungada, falando, nossa, eu quase fui de F, parceiro. E a Han falando, nossa, gerente, tá tudo bem aí? Já chega uma maguinha falando, nós precisamos salvá-los, deveriam pedir reforço ou reserva. A Han pensativa fala, nossa, é pra isso que servem as forças reservas, precisam ajudá-lo agora mesmo. E o Jorginho tomando pau do Dullahan, mesmo que ele seja o rei que derrotou Arco e Demônio, eles precisam de ajuda. Fala, senhor Leon, por favor, nos ajude. E o Prota fica sem entender, falando, ué, como assim? Um rei nunca se juntaria a uma luta pequena como essa. Manda procurar um jeito de construir sua honra sozinho. Ele não pode acreditar que ela tentaria forçar ele a lutar numa luta contra esses ossos podres. Isso também é rude para a deusa. Não consegue se forçar a ver mais disso. A Han fica perguntando que diabos ele tá falando. E a Magia falando, gerente, o assistente, vamos logo, senão a gente vai se lascar. A Han fala que não tem tempo a perder. Esse homem não tem intenção de ajudar. Não parece que ele tem outro interesse, a não ser o do Dullahan. Precisam parar ele primeiro. Fala que dessa vez ela vai cuidar do boss. E o restante ajuda o nosso aliado. E o gerente
Kim já vai indo pra cima com a sua adaguinha que parece um pedaço de cano. E os esqueletos falando, vem parceira, você vai tomar um pau. Ela já pisa na cara de um, falando, toma, seu masoquista safado. Já vai com seu golpezinho falando, Dullahan, você é meu parceiro. Mas seu golpe é defendido com grande facilidade. O homem nem puxou a espada da sua costa. E ela já fica nervosa falando, nossa, ele bloqueou, caramba, precisa fazer o que puder para afastar ele do seu exército. Mas ela já fica com medo, vendo que a cabeça dele tá na sua cara, falando, ele jogou a cabeça para bloquear minha visão. Que tipo de morto-vivo luta desse jeito? E já tenta defender o ataque, mas toma um socão no meio do bucho, sendo mandada pra longe. Ela faz cosplay de Kim e fica presa na parede falando, ainda bem que eu sobrevivi, não é mesmo? Mas quando vai olhar pra frente, o Dullahan já vem com sua espadona muito puto, falando, agora eu consegui separá-lo, mas eu acho que eu vou morrer. Pede desculpa, o alcance das minhas habilidades é um pouco grande demais, então se preparem aí, pessoal. E todo mundo começa a pegar fogo, e o Dullahan tá lá de boa, e ela fica falando, te peguei parceiro, isso deve acabar com ele. Já vai pra cima tentando dar o seu golpezinho, mas de novo, seu golpe não faz nenhum dano. Ela fala, ele conseguiu bloquear isso mais uma vez com a sua espadona. E essa postura dele é muito boa. E já tenta passar a faca nela mais uma vez. Assim que o golpe ia acertar ela em cheio, o Prota já fala lá de longe, impressionante, não é mesmo? Já começa a bater palma falando dessa habilidade de espada exótica que usa só uma mão. Tem certeza que ele já foi um cavaleiro nobre em algum momento. Pede desculpa por isso e pensar que confundiria um grande cavaleiro como ele como um mero morto-vivo. Cavaleiro desconhecido, eu, o Rei Leão, lhe darei o direito de lhe desafiar. Mas não há necessidade de ter mais baixas além disso. Vão terminar essa luta com um nobre duelo entre dois cavaleiros. E a Han fica nervosa falando, que porra é essa? Ele desafia o boss pra um duelo? Sem chance que isso vai funcionar. E o Dullahan fica lá pensativo, sem sua cabeça. Já pega lá de volta falando, tá bom, vamos pro duelo, parceiro. E os esqueletinhos falando, ih, agora vai ter treta, não é mesmo? E eles já ficam cara a cara, se encarando. E o Prota fala que um cavaleiro tem que ter honra, não pode continuar de cabeça baixa. Tem certeza de que ele usa a empunhadura dupla. Isso não vai ser uma batalha de verdade se usar apenas uma arma. E a Han fica falando, vossa majestade, é o Dullahan, não vai morrer a menos que corte a cabeça dele fora. O Prota fala, e daí? Isso é importante? E a Han fica pensando, é sim, claro que é importante. Como ele vai derrotar o Dullahan sem arrancar a cabeça dele fora? O Prota fala que isso não importa. O que decide a vitória é a honra do cavaleiro. E os dois já começam a se preparar para começar o duelo. O Prota fala que o primeiro cavaleiro da deusa da luz e da justiça, o Arquiduque de Dracônia, Rei Leão, vai começar o seu duelo. Convoca este honrado cavaleiro para um duelo. E os dois já começam a se preparar, falando, agora a putaria começa. E o Dullahan já vem pra cima com seu espadão e dá um golpe bem forte, quebrando todo o chão. E o Prota fica apenas parado sem se mexer e defende facilmente o seu ataque, sem mover um mísero pé do lugar. Com apenas um movimentinho, faz a espada cair do seu lado e o Dullahan fica surpreso, falando, nossa, que isso, hein? O Prota fala, foi a primeira vez, tenta de novo. O Dullahan já pega uma distancinha, falando, pera aí, ainda não acabou não, eu vou tentar mais uma vez, parceiro. E já tenta dar um corte vertical. A Han fala que se ele bloquear algo desse jeito, ele vai acabar saindo voando. O Prota fala que os passos dele são muito leves, ainda é muito fácil, e defende mais uma vez facilmente. E o Kim fica de boca aberta falando, caralho, o que foi aquilo? Ele não foi atingido. E a Han já fica coradinha falando, nossa, incrível, não é mesmo? A Han foi a única que realmente entendia o que estava acontecendo na batalha. Ele mudou o equilíbrio do peso da guarda no momento em que o ataque tocou sua lâmina. E além disso, ele conseguiu fazer um corte transversal ao mesmo tempo. Ninguém sequer tentaria algo dessa forma. Ele já bota a espada no Dullahan mais uma vez, falando, essa foi tua segunda chance, parceiro.
manda ele ficar em posição mais uma vez. Isso só foi possível porque ele é muito poderoso. E já fazia um tempo desde que ele foi tratado como um cavaleiro devidamente e foi chamado para um duelo. É só um truque para evitar a situação difícil. Qualquer um teria pensado isso quando ouvisse a sugestão de descerem do cavalo, mas não passou de uma besteira quem pensou isso. Olhe para esse cavaleiro, essa postura digna e um olhar de veterano que já experienciou incontáveis batalhas. E há eles que brilham em busca de honra e excelência. O Prota fala que vai tentar parar esse golpe mais uma vez. E o Dullahan faz outro ataque, mas de novo ele é bloqueado e o Prota só devolve a espada para trás, falando: nossa parceiro, essa aqui já foi a tua terceira tentativa. Ele é o ápice do cavaleiro honrável. Pergunta se ele vai continuar. Um rei dos cavaleiros que deve ser desafiado e reverenciado. Não quer usar seus poderes de necromancia contra ele. Quer lutar contra esse homem quantas vezes puder, como um cavaleiro, apropriadamente, de forma nobre. E ele continua atacando, sem parar nenhuma vez, falando sem necromancia, apenas com a minha lâmina, assim como quando eu costumava duelar com os cavaleiros famosos, e quando ainda andava pelo mundo com uma honra, assim como esqueci de fazer depois de virar isso. E mais uma vez, o Prota joga a espada dele pra longe, falando: nossa, essa já foi a 10ª vez. A sua esgrima está ficando mais precisa. Pergunta se ele lembrou das memórias da sua vida passada. Dullahan fala: honrável cavaleiro, você me devolveu os gloriosos dias do passado. Prota pergunta se ele pretende continuar, sim ou não. E os esqueletinhos lá atrás, apenas observando toda a luta. E a cabecinha dele na mão do esqueletinho. Ele já pega de volta, falando: por quanto tempo eu estive fazendo massacres nesse local. Quanto tempo continuei lutando sem honra aqui. Se puder terminar sua jornada amaldiçoada dessa forma, não haverá alegria maior nesse mundo. O Prota fala que isso é incrível. Fica admirado por ter recuperado a sua honra. Vai orar por ele nesse momento. Se houver um Deus em que acredita, espera que esse Deus dê um descanso à sua alma. Se não, oro para que a deusa lhe guie até o jardim do fim. E espero encontrar ele um dia, grande cavaleiro, no salão de banquete dos deuses. E já fica falando que haja luz. Virou deus agora, só pode. E aos poucos o Dullahan vai se desfazendo. E o seu corpo, que era cavaleiro, já vai se transformando em humano mais uma vez. E ele fala que a glória permaneça com Léo Draconia. Depois disso, todo mundo já vai pra fora com o portal limpo. A Han fala: nossa, ele cumpriu a promessa, não é mesmo? E o Kim dizendo: ele realmente terminou tudo com um duelo. Ela ficou se perguntando o que era aquela luz. Acha que ele disse: haja luz. A Kim fala que talvez tenha sido aquele tal poder divino que ele fala. Por isso que o morto-vivo desapareceu. A Han fica dizendo que ele deveria ter usado isso mais cedo. Prota fala que se usasse isso, então aquele cavaleiro honrável teria encontrado seu fim como um necromante. Um cavaleiro vive pela sua honra. Honra vem de ações, e ações vêm de força de vontade. O cavaleiro Dullahan recebeu o que merecia como um nobre cavaleiro e vai pegar os seus espólios e pergunta onde tem uma batalha, com certeza tem alguma coisa para receber. Já começa a ver os itens que foram dropados. O Kim fala: caramba, parece que tem bastante mana dentro desse orbe, não é mesmo? E a Han fica falando: a espada é longa e a capa do Dullahan também estão aqui. E o orbe fica lá com uma aura toda maligna saindo. E o Prota já fica todo puto com ela. O Kim ia falar que ia ser vendido por tanto dinheiro. O Prota já quebra falando que isso é lixo. Todo mundo fica branco nessa hora sem entender nada. O Prota fala que esses tipos de item só causam um caos. O resultado final foi a derrota do Dullahan. Depois disso, a Han já vem trazendo a comidinha mais uma vez, falando já faz 4 dias desde que o Léo veio para a Terra. Foi pouco tempo, mas aconteceu muita coisa. Tá cansada. Primeiro teve um pequeno problema por causa dos impostos. Como ele ousa cobrar imposto de um rei de outra nação? Um rei não conta suas moedas para que estamos discutindo assunto que deveriam ser resolvidos pelas pessoas abaixo dele. Manda chegar de papo sobre dinheiro, não é o seu trabalho. Han fala que ganharam novos seguidores porque o poder divino foi introduzido na Terra. E o velhinho perguntando: como vão pagar o dízimo, hein, pastor?
O Prota fala que 19 trilhões paguem 90% das suas receitas um dízimo. Que tal essa generosidade? E o velhinho fica perguntando, tanto imposto quanto os custos de vida já são muito caros. 90% do rendimento da colheita seria muito. O Prota fala como seguidor da deusa, porque ele se preocupa em ficar com fome, bem-estar e custo de vida, alimentação serão providenciados pela sua guilda. A Han fala que sobre o arroz abençoado, ele tem um valor de apreciação insanamente alto. A cada 80 quilos de arroz vale 150 milhões. Tudo isso por um saco de arroz. O quanto teriam mesmo se entregasse os 90%? Ficam dando glória à deusa. E o maior problema foi a casa do Léo. O Prota dizendo que estão no meio de um campo de batalha. Como pode conceder um local que não tem uma única obra de arte? Ele exigiu uma cama luxuosa, serventes que sempre estiveram de prontidão e uma obra de artes que pudesse admirar a qualquer momento. A Han toda nervosa falando alô. Teve que procurar por hotéis de 5 estrelas até as 2 da manhã só para alugar uma suíte. Falando, Vossa Majestade, por favor durma, eu peço perdão. Eles se comprometeram a ter uma pintura ou uma peça de cerâmica no quarto, o que leva ao momento no presente. Falando, Vossa Majestade, é a Hari. Pergunta se ele está se sentindo bem, trazendo a comidinha. Fala que é a hora do café da manhã dele. E o Prota só de boa tomando Campari. Fala que ela deveria comer quando pode e não ficar pulando as refeições. No prato já tem várias comidas que não é nem pra saber o que é. A Han fala que parece bom. Vou comer um sanduíche ou algo do tipo mais tarde. O Prota já manda ela dar uma sentadinha também. E ela já fica envergonhada falando, Nossa Majestade, será que ele vai dividir a comida dele comigo? Já fica toda feliz. Aí o Prota corta o barato perguntando o que ela tá fazendo. Hã? O que você tá pensando, minha parceira? Perguntou o que ela tava fazendo ao invés de garantir que essas costelas estejam seguras para ele comer. A Han fala que achou que ele iria dividir com ela. O Prota fala, que tipo de país o reis e plebeus comem juntos, hein? Que merda é essa? Depois de um tempo, a Associação de Caçadores decidiu prover suporte financeiro e auxílio moradia. Não vai ser tão bom quanto o palácio, mas garantem que estará confortável. O Prota fala, que consideração, não é mesmo? Não posso exigir muito. Como convidado, vai deixar o resto com ela. A Han fala que a majestade sobre os espólios de antes. Prota manda cuidar disso ela mesma, mas gostou da capa, então pode deixar com ele. Eles chegam no prédio da associação e fica perto da associação de caçadores. E tem um heliponto em cima também, e é bem conveniente. Fala que não é ruim, não é mesmo, Vossa Majestade? O Prota vê um negócio branco, fica perguntando, que bosta é essa na frente? Assim que vão entrando, já tem uma pessoa falando, olha, se não é a gerente da associação Han, não é mesmo? A Han fala que isso deveria ser um segredo. Quem é esse cara na minha frente? O cara já fica falando assim, que coincidência, sou do grupo Dong Jing e o diretor da comida do futuro parque. A Han fica falando grupo Dong Jing, não é mesmo? O grupo é um dos 3 maiores do monopolista dentro da nação. É o diretor de um grupo desse está nos esperando. Ele já fica com um sorrisão todo maligno na sua cara, dizendo, você deve ser o famoso sobrevivente. É um prazer te conhecer, Léo Dracônia, dando sua mãozinha. Prota já fala, um Hellis comerciante que é um aperto de mão de um rei. Sai fora, parceiro. A Han fala que a associação vai cuidar do aluguel e das contas, por isso ele não precisa se preocupar. E tem serviços de quartos e camareiras aqui, então ele pode usar esses serviços à vontade. Pensativa diz que isso foi um alívio. Informações sobre os sobreviventes são lutas secretas. Em uma situação onde as extensões do parque eram desconhecidas, foi um alívio para a Han, que o Léo ignorou direito do parque naquela hora. Fala, por que ele viria até aqui te ver, não é mesmo? Prota fala que só existe uma coisa que comerciante gosta. Provavelmente estava atrás de lucros. A Han fala, lucro, então deve ser o arroz, por causa daquela bênção que tem nele agora. Devido à urgência da situação, o controle sobre informações não foi tão bom. Um streamer gravou toda a cena e a associação pediu para que ele deletasse o vídeo. A Han fala que aquele desgraçado postou de novo e tá lá no YouTube. O arroz abençoado para todo mundo ver. E o parque muito puto, falando, caramba, aquele desgraçadozinho me rejeitou, que maldito. Pergunta se tem certeza que os efeitos do arroz são reais. E o cientista falando, tenho sim, parceiro. Mas ele fala que você não testou com humanos. Tem alguma garantia de que vai funcionar em humanos só porque funcionou nos ratos? E o cientista todo feio fala que sim. A secretária fala, diretor, obtemos mais informações sobre arroz.
nós fomos conhecer o dono do campo, mas aparentemente um cachorro que estava quase à beira da morte se recuperou do nada, e pessoas com inflamações crônicas e sinusite se sentiram melhor imediatamente após consumir o arroz. Todos os tipos de doença no vilarejo, sendo leves ou severas, foram curadas depois que comeram esse arroz. Não tem muitas informações sobre o teste em humanos, mas os efeitos basicamente já foram provadas. E o Park fica feliz falando, entendo, então ele funciona mesmo. Se não fosse por causa daquele psicopata miserável, ele ousa chamar o diretor do grupo de Harris comerciante de merda. A secretária fala que devem colocar a mão nisso, o poder daquele arroz é sem limite. E o Park fica falando, eu sei, vou me encontrar com ele de novo. Fala que ele se atreve a nos desprezar, ele se acha isso tudo só por causa daquele arrozinho. Você mexeu com o inimigo errado, seu sobrevivente de merda. Ele é igualzinho aos outros sobreviventes, aqueles idiotas que pensam que o mundo em que vivem é o melhor de todos. Vai dominar ele com um choque cultural, seu desgraçado. Após retornar para a Terra, o Leon definiu 3 objetivos primeiro. O primeiro, espalhar a fé e a divindade na Terra. Existem muitos deuses e seguidores na Terra, mas o que realmente importa é que o poder divino não existe. Um deus deveria abraçar a fé e abençoar o mundo, mas ao invés disso, os humanos estão adoecendo e as terras estão ficando contaminadas. Então, para usar o seu poder divino, uma nova fé é necessária. Portanto, é preciso que mais pessoas acreditem nessa nova divindade. O segundo é formar os Cavaleiros Templários. Nesse mundo não existe uma organização de guerreiros que usem poder divino. Seu guardião do Santo Grau, o Rei Léo, é considerado um semideus, então os Cavaleiros Templários seriam os santos. Eles são cavaleiros de Deus, que usam poder divino também, para trazer terror aos malignos e, por último, massacrar todo o mal que prospera nessa terra e recuperar o poder divino e erguer os Cavaleiros Templários. Tem um motivo para espalhar a fé, além de manter o equilíbrio e a ordem dentro do panteão para erguer os Cavaleiros Templários. Talvez seja esperar demais querer cavaleiros em um lugar como esse, mas fala que isso não lhe importa muito, só tem que cumprir o seu dever. Já vem chegando a Han falando, majestade, alguém requisitou oficialmente uma reunião com você. Prota fala que não há razão para ouvi-los se eles não submeterem a procedimentos formais. Aos poucos, já vem chegando seu grupinho mais uma vez. O Park fala que agradece por permitir essa reunião, vossa majestade. O Prota fica só olhando com um tom de deboche, sem falar nada. E o Park pensativo falando, sei bem pelo negócio, não é mesmo? Eu posso me curvar esse idiota esquisito. Fala que também trouxe um pequeno presente dessa vez. Já vai mostrando uma caixona falando, por favor aceite isso. Você vai ficar surpreso quando ver o que é. É um item luxuoso de alto rank que um lixo como ele jamais sonha em ver. Ele não poderá voltar atrás assim que experimentar uma coisa dessa. Vai fazer ele implorar para que se torne seu gerente. O Prota fala muito bem, já que se esforçou tanto, eu aceito. Mostre isso daí. O Park fica falando, pô, dessa atitude é como se ele estivesse me fazendo um favor aceitar isso. Fala que por que não dá uma olhada? Tem certeza que vai gostar. O Prota fala que não tem que explicar a etiqueta pra esse cara. Vai lá, Han, abre essa merda. A Han já vai chegando perto da caixinha e assim que aperta o botão já vai saindo várias fumaças e ela fica toda inclinada estranha, falando, não é possível, isso é... E o Park falando, é sim, é isso mesmo, são as armas de elite, o orgulho do nosso grupo. O senhor pode escolher a que mais lhe agradar. A Han fala que todos são itens únicos, feitos pelo mestre artesão do grupo Dong Jingyi. Park fala que sim, elas são a nata da nata dos itens de anti-único. Ouviu que de agora em diante ele vai atuar como um caçador, então elas são de grande ajuda pra ele. A Han pensativa fala, como assim? Ele vai dar simplesmente esse tipo de arma? Isso é algo que nem dá pra comprar com dinheiro. Só viu essas coisas pelo vídeo do YouTube, quando ainda era uma estudante. O Prota fala, onde supostamente eu vou usar essa arma de baixo nível? O Park já fica de boca aberta, baixo nível. A Han fica falando, nossa, como assim baixo nível? O Prota fala, como seria possível fazer uma boa espada sem a aura das estrelas ou a bênção divino? Eles só usam armas para caçar bestas? E o Park se perguntando, que porra esse cara tá falando? Ele quer que seque as espadas igual se seca a pimenta no sol e reze por ela, só pode ser isso. O Prota fala, está sendo desonesto, hein, comerciante? O Park fala que é um mal entendido. O Prota diz que, certo, os vendedores são obrigados a mostrar seus itens onde quer que vão.
esta arma só são boas o suficiente para matar galinhas e vacas, mas vai dar uma chance pra ele. O Park fala que ele tá puxando uma espada do meio do ar, e uma espada toda antiga, e se tudo que ele tem, ele deve subestimar tanto assim a minha arma, desgraçado. Fala que gostaria de ver a sua espada, o que ela pode fazer, majestade, mostra pra mim. Fala, gerente Han, não é mesmo? Pergunta se ela gostaria de testar uma arma dessa. E o Prota só acena com a cabecinha, vai testar aí, minha parceira. Ela fala que se for assim, eu não vou recusar a arma que ela sempre admirou por 4 anos, a espada do mestre artesão. Amanhecer. Consegue sentir o poder apenas de tocar. Realmente parece que ela absorveu a energia solar densa especial do portal por 10 anos. Pergunta se pode mesmo usar isso. O Prota pergunta por que precisaria de permissão para balançar um brinquedo desse. E o Park continua brabo. A Han fala que se for assim, eu vou tentar. Já começa a preparar o seu foguinho para dar o seu golpe. Foguinho que pega na espada. Aqui vou eu. Assim que vai dando o seu cortinho horizontal, a espada começa a se quebrar todinha. Ela já fica de boca aberta e o Park já fica todo nervoso. E o Prota fica apenas segurando o cabo do seu espadão. Fala que é pior do que ele pensava. Que perca de tempo. Vai encurtar o tempo da reunião por causa disso. Agora ele só tem 3 minutos. E o Park lá paralisado pensando, amanhã se quebrou. A arma mais forte que eles tinham. Sem chance. Como pode uma coisa dessa? Fala que gostaria de patentear os arroz. Não tem nada pra dar pra ele. O Prota pergunta, como assim? O que tu quer, parceiro? O Park fala que vão pagar por ele, é claro. De acordo com os cálculos, dizem que ele vale em torno de uns 180 bilhões. Pensativo diz que é claro que vale bem mais do que isso. Nunca que grãos de arroz que curam até câncer valeriam tão pouco. Mas não tem como esse idiota saber o valor de 180 bilhões. Ele vai enlouquecer. Assim que explicar o quanto vale. O Prota pergunta se tá dizendo que quer comprar o arroz com esse dinheiro. E o Park com um sorrisão pensando, te peguei, parceiro. Falando isso mesmo, é claro que você tem que assinar um contrato dizendo que o grupo Dong Zhong terá o monopólio sobre tudo. Se ele quiser pode até subir um pouco o valor. O Prota fala que comerciante imbecil, não é mesmo? Como ousa tentar insultar uma santidade divina como ele? Park já vai ficando bravio. Todo nervoso, o outro nem consegue respirar com tanta pressão e fica lá todo cagadinho de medo. É como se tivesse um leão e ele fica pensando que vai morrer. O Prota fala, que estúpido, não é mesmo? Você acabou de confessar todos os seus pecados. E o Park fala, eu realmente não sei onde errei. Por favor, me desculpe, majestade. O Prota pergunta, quão ignorante você consegue ser? A colheita do qual ele está falando foi criada nas terras abençoadas da querida deusa Deimera. Ela deu essa bênção como uma recompensa para os fazendeiros que suam sua camisa trabalhando no campus. Isso não é algo que possa ser comprado com dinheiro, só é preciso um coração agradecido e fé como pagamento. E já que é assim, sua criatura inferior, que só procura lucro e engana os outros, vai perguntar mais uma vez por que ele quer ter os produtos divinos de uma deusa na qual ele não acredita. Depois disso, o Park ficou todo nervoso. A Han fica perguntando se tá tudo bem deixar ele sair daquele jeito. Sabe que ele é só um comerciante no seu ponto de vista, mas ele ainda tem grande influência. O Prota fala que nem vale a pena se preocupar com isso. Não é o tipo de pessoa que é afetada por alguém vulgar como ele. E pergunta se o que ele pediu já está pronto. A Han fala que a associação ligou. Pergunta se ele tá planejando fazer o teste também. Se for ele, as coisas vão ser mais fácil. O Prota pergunta, que porra de absurdo é esse? Quer que ele, um rei, faça um teste? E a Han fica perguntando, ué, então por que você quer ir pra lá? Prota diz que vai procurar soldados úteis e quer testá-los. E ela fica dizendo, mas isso é impossível. Ele fala, então faz isso ser possível, eu tô mandando, minha parceira. Depois de um tempo, várias pessoas no prédio da associação. Esse aqui é o Daesung, falando quanto tempo, hein, gerente Dohan? E o Dohan fala que ele tá aqui pelo reteste, não é mesmo? Deve ser isso. Várias pessoas na recepção, anotando o nome do pessoal. Os Dohan fala que ele tem certeza que se esforçou bastante, não é mesmo? Como está indo esse ano? Acho que ele vai subir seu ranking mais dessa vez. E o Goesung fala que vai dar o seu melhor. Até mesmo aqueles que não têm talento alcançaram pelo menos o rank C. Mas ele já está preso no rank D faz 10 anos. O Dohan fala que ele é dedicado e bom no seu trabalho. Aposta que ele vai se tornar um bom ace bem rápido. As pessoas podem chamar isso de trabalho braçal, mas estar no time de mineração não é ruim. Doesung fala que já está lá por 10 anos, mas quer continuar tentando mais um pouco. Se não fosse pelo dinheiro das redes,
Ia ser difícil até mesmo pagar os juros, mas não pode desistir. Isso pela sua família. Precisa alcançar no mínimo o rank C para deixar de ser um peso morto. O Dohan fica surpreso, falando: nossa, tem um estrangeiro aqui, né? Fica perguntando se é um estrangeiro ou um funcionário também. Mas ele parece ser alguém da realeza, com todo aquele brilho no seu corpo. Já vem chegando falando: garoto, how are you? O Prota fica: que porra é essa? Com quem acha que tá falando, seu plebeu de merda? O Dohan nessa hora quase morreu com esse xingamento. Fala: parece que ele aprendeu um coreano de um jeito estranho, não é mesmo? E o Goesung lá falando: deve ser isso. Mas com apenas uma olhadinha, ele já fica todo cagadinho de medo. E o Dohan fica perguntando: o que aconteceu? Por que tu tá assim? O Goesung fica todo cagadinho: caralho, que porra tá acontecendo? Não consegue respirar. É como se alguma coisa estivesse lhe pressionando, algo grandioso. O número 57, Daesung, já é chamado. Manda: por favor, vem até a sala de entrevista 2. Ele fica falando: já tô indo, parceira. O Prota fica apenas analisando, falando: interessante, não é mesmo? Só não veio aqui procurar por pessoas fortes, mas mesmo assim não tem que possa ser o soldado seu. É realmente uma pena. Em primeiro lugar, as únicas pessoas que vêm para esses testes são caçadores de rank baixo ou que despertaram recentemente. Ele é chamado também e precisa ir para a sala de entrevista 9. Fala que não pode esperar grandes coisas logo no início. Assim que vai abrindo a porta, tá lá o pessoal esperando por ele. Fala: senhor Léo, não é mesmo? O Prota manda chamar ele de majestade, mero plebeu. O entrevistador nervoso fala: sim, majestade, peço perdão. Manda estender sua mão sobre o aparelho de medição. Para o teste, por favor. O Prota fica olhando para aquele aparelho estranho e fala: aparelho, não é mesmo? Que coisa estúpida de merda. Como ousa um plebeu tentar testar a honra de um cavaleiro? O entrevistador fala que somente cavaleiros honráveis e deuses podem medir o poder de um cavaleiro. Não são eles que fazem o teste, é o dispositivo. Prota fala: como uma Hellis Máquina ousa tentar a honra de um cavaleiro então? E o entrevistador fica se perguntando: por que esse cara tá aqui? Prota fala que veio procurar por soldados úteis, mas até mesmo os juízes daqui são horríveis. Não gostou de ninguém. Pergunta qual é o próximo teste. Eles falam que é um teste de portal. Prota fala: certo. As verdadeiras habilidades são mostradas através de treinamento e situações reais. Vai dar uma olhada nisso. Eles entram no portal de Seoul, que tem uma graminha toda verde com umas montanhazinhas. Os portais que já foram concluídos normalmente são fechados, mas alguns poucos continuam abertos para situações como essas. E este é o portal de Seoul. É um exemplo. As avaliações desse ano são muito diferentes do ano passado. E o Daesung falando: nossa, eu preciso ir bem aqui para conseguir resultados melhores. Uma arqueira fica toda feliz falando: nossa, esse local não é muito popular, não é mesmo? E o seu amigo mandando: Jimmy, fecha essa merda aí. E o Daesung nervoso falando: caramba, tem 2 novatos comigo. E do lado deles tem um velhinho falando: nossa, que bom ar, não é mesmo? E ele nervoso falando: caramba, e pra piorar tudo, ainda tem um estrangeiro que viu mais cedo na sala de recepção. Considerando a sua idade, ele provavelmente é um novato também. E tirando aquele senhor, só tem novatos nesse local. E o Prota só com um sorriso na cara, falando: vou analisar tudo, meus parceiros. E acabou.